E aí pessoal, aqui é Vitor Basaglia, consultor de investimentos, e no vídeo de hoje vamos te explicar o que é um offshore, se vale a pena ter ou não e por que ela sempre foi muito mal vista. A palavra offshore ainda carrega muito preconceito e com o tempo mais pessoas têm entendido o seu significado. Se trata de uma operação 100% legal e 100% lícita. Offshore nada mais é que uma empresa constituída fora do Brasil. O problema é que durante anos muitas pessoas não declaravam seus offshores e não pagavam os tributos, levando a outras pessoas a pensar que na offshore não se pagava impostos. Mas sempre teve que se pagar imposto e sempre teve que declarar. A única grande diferença é que só se pagava os impostos quando tinha uma distribuição de dividendos. Até dezembro de 2023, quando se distribuía os dividendos, era quando deveria ser pago os impostos. Lembrando que o Brasil tributa em base mundial. Então, se você é um residente fiscal brasileiro, independente de onde você auferiu renda, você vai ter que pagar imposto no Brasil. Beleza, Vitor, já entendi o significado do offshore, é uma empresa 100% lícita, é uma empresa constituída no exterior, mas por que uma pessoa, uma família, faria um offshore? A offshore te traz algumas vantagens tributárias no Brasil e principalmente uma proteção sucessória nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é um excelente país para investir. Boa parte do patrimônio dos nossos clientes está na terra do tio Sam. Porém, ele é um país que ele é muito severo na tributação sucessória. Olha só essa tabela. Ele chega a te cobrar 40% de imposto no momento de um evento sucessório se você detém ativos de origem americana. E a offshore te protege contra isso. Em um possível evento sucessório, os meus filhos, por exemplo, eles não vão receber os ativos de raiz americana diretamente, e sim, eles vão receber cotas de uma empresa offshore que pode ter sido sediada em Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, entre tantas outras. Então, uma vez que o sucessor recebe as cotas da empresa, não vai ter troca de titularidade, por exemplo, nas ações ou nos bonds. A única troca de titularidade ocorre nas cotas das empresas. Os ativos estão dentro da empresa. Por conta disso, não vai ter um imposto de sucessão. E também você consegue montar mecanismos como o trust, onde você já consegue determinar o percentual do que vai para cada pessoa de forma bem rápida e eficaz. Se você está gostando do vídeo, já deixa o like, comenta no final depois se você teria ou não uma offshore e se ela faz sentido para você. Mas vamos continuar. Agora que você já sabe as principais vantagens do offshore, principalmente em questão de tributação e sucessória para quem investe nos Estados Unidos, você deve pensar, isso é muito caro, né? Quanto que custa abrir uma offshore? Para quem que vale a pena? A partir de quanto? Eu vou te dizer no detalhe. Vamos lá, se você já tem um bom valor investido nos Estados Unidos e ainda não tem um offshore, muito provavelmente, boa parte das suas aplicações são em ativos que não têm raiz americana, ou seja, não vai ter a incidência desse imposto de sucessão. Por exemplo, alguns mutual funds que são emitidos fora dos Estados Unidos e alguns bonds. Se a gente pegar como exemplo, muito desses mutual funds cobram em torno de 1% ao ano de taxa de administração. Então vamos pensar se você tem 350 mil dólares investido. Quanto que vai te cobrar por ano? Em torno de 3.500 dólares. Com esse preço, com esse valor, já valeria a pena você abrir um offshore. Então vamos pôr na tela para a gente entender na prática os custos. Um offshore vai custar na média 2.700 dólares por ano. Então pela matemática simples e pura, a partir de 270 mil dólares já pode começar a fazer sentido. Você vai ter uma gama de produtos e diversificação muito maior dentro do offshore e você consegue acessar produtos de raiz americana e já deixar toda a sua sucessão pronta. Pode valer até a pena você começar com um valor inferior, como 50 mil dólares, 100 mil dólares, desde que você saiba que você vai começar a aumentar esse montante ao longo do tempo. Porque se você começar a aumentar na pessoa física e depois querer criar offshore quando já tiver esses 300 mil dólares, você pode, mas você vai ter que integrar esse valor da sua pessoa física para a empresa. E isso pode te causar algumas questões tributárias que você vai ter que pagar. Então, para pessoas que estão determinadas a ter um patrimônio fora, ter um legado da família fora do Brasil, investir em moeda forte, com certeza vale a pena, sabendo que você vai chegar ali acima de 270 mil dólares, 300 mil dólares, ter um offshore. Agora, para você que quer testar, mandar um pouco de dinheiro fora, investir, depois voltar, ou já sabe que vai usar esse recurso num médio prazo, eu vejo que não vale a pena. Beleza, entendi. Faz sentido para mim. E agora, qual o custo para começar? Vamos lá, o processo é bem simples. A gente envia uma proposta e o contrato para assinatura via DocSign. Depois disso, vem um formulário onde você preenche
todos os dados, o nome da empresa, informações dos sócios, e a partir daí é feita uma análise de compliance e, estando tudo certo, em cerca de 10 dias a empresa já está aberta. Com isso finalizado, já é possível abrir conta em uma corretora ou banco sem grandes dificuldades. Sobre os custos, eles variam bastante conforme a jurisdição. As duas mais comuns são Bahamas e Ilhas Virgens Britânicas. Bahamas, o custo de abertura gira em torno de $1.700 e a manutenção anual, já incluindo demonstração financeira e balanço, fica em torno de $2.700. Ilhas Virgens Britânicas, o custo de abertura é por volta de $1.900 e a manutenção anual aproximadamente $3.000. Esses valores de manutenção já incluem todas as taxas governamentais, além de consultorias jurídicas, contábeis, tributárias necessárias para manter a empresa em dia. Ou seja, não é só a abertura da empresa, tem toda uma assessoria e consultoria jurídica envolvida para você poder estar operando essa offshore. Se o objetivo for usar essa empresa exclusivamente para investimentos, você já deve ter ouvido falar da PIC, que ela é uma empresa constituída com esse fim específico de investimentos. E na maior parte dos casos, Bahamas atende muito bem esse tipo de offshore, esse tipo de PIC. Bahamas pode ser mais atrativa principalmente por conta do preço e da agilidade. Agora, em questão de tributação e sucessão, não tem nenhuma diferença entre as jurisdições. Agora, dependendo do caso específico de cliente para cliente, outros fatores podem fazer mais sentido na sua decisão. Por exemplo, se houver necessidade de um acordo de sócios mais robusto, pode fazer mais sentido usar as Ilhas Virgens Britânicas. Para uma startup, muitas vezes Cayman é o mais adequado. Para uma trading, talvez o Uruguai seja a melhor opção. Então a gente precisa analisar cliente a cliente para ver o que faz mais sentido. Ou seja, é importante entender as características e o objetivo de cada cliente. Se você tiver interesse, a gente tem parceiros especializados em identificar e criar toda essa estrutura offshore para melhor lhe atender. Antes que eu me esqueça, provavelmente você já deve ter ouvido falar que não vale mais a pena ter offshore, principalmente depois das últimas mudanças que teve, né? Deixa eu te explicar melhor. Até dezembro de 2023, você só pagava imposto quando o offshore distribuía dividendos para os acionistas. E o que mudou agora? Agora a tributação acontece anualmente, com base no lucro da empresa, mesmo que não haja a distribuição. E a alíquota é de 15%, igual da pessoa física. Mas tem um detalhe muito importante. Se a estrutura for bem feita, você só paga imposto sobre o lucro em dólar na PJ. Enquanto na pessoa física, você paga o imposto sobre o lucro em real. E aí que está o grande ponto. Na pessoa física, mesmo que o ativo que você investiu tenha se desvalorizado, caso o real tenha se desvalorizado mais frente ao dólar, que a gente vê acontecer ao longo dos anos, ainda assim você paga imposto. Ou seja, você comprou uma ação da Apple a R$100, vendeu ela a 90. Caso o real tenha se desvalorizado muito, você pode estar pagando imposto mesmo tendo perdido com essa ação. Já enquanto se você está numa boa estrutura de uma offshore, você só vai pagar o imposto sobre a variação que você teve, positiva obviamente, só que em dólar. Então pensa isso ao longo de 20 anos. Você comprou um ativo hoje, o seu filho vai vender daqui 20 anos. Imagina quanto vai ser a desvalorização do real nesse caminho se a gente olhar historicamente. Faz muito mais sentido e é muito mais justo que você pague o imposto apenas sobre o lucro que você teve de ganho em dólar. Por isso, para quem pensa em investir em longo prazo, 10, 20, 30 anos em moeda forte, principalmente num mercado acionário que nem dos Estados Unidos, se você se enquadra dentro das características que eu falei ao longo do vídeo, faz muito sentido você ter um offshore, vai te economizar um caminhão de dinheiro quando você resgatar esses ativos no futuro. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo para quem está pensando em criar um offshore, e se você quiser abrir um offshore, pode entrar em contato comigo, que eu e meu time vamos te ajudar. Um grande abraço.